Meu nome é Karen, eu sou coordenadora de marketing. Há um ano eu pude identificar o meu perfil comportamental e como o percentual executor era tão alto. E nisso eu pude, junto com a Kátia, com a análise que ela fez e os apontamentos, entender o que esse perfil tão alto trazia tanto de bom, tantos resultados positivos, e entender também os meus desafios. Então, nesse momento, eu identifiquei como eu me portava diante ali da equipe, diante como líder, né, na liderança, e que deveria melhorar para que eu tivesse um melhor relacionamento interpessoal com essa equipe. Então, vendo ali os desafios, as melhorias e também o que eu almejava para frente como profissional, foi um caminho aí de um ano para poder mudar mesmo, tentar entender essas dificuldades e trazer ali resultados em cima disso. Então, entendendo todos os desafios e o que seria importante para alcançar as minhas metas. Depois de um ano, né, claro que fui trabalhando nesse perfil, no que era necessário desenvolver. E depois de um ano, fizemos uma nova análise, né, junto à Kátia. Ela me mostrou ali que todos os momentos que eu precisei desenvolver ali foram tão positivos que o perfil comunicador, ele aumentou. Então, a parte que eu precisaria me desenvolver meu lado interpessoal, aumentou. Então, aumentou a parte comunicadora e a parte executora, já deu um pouco aí da regressão. Claro, porque a minha meta futura, né, o que eu vislumbrava para frente, o perfil comunicador, ele precisaria estar ali um pouco mais à frente do executor. Eu era uma pessoa muito executora, que trabalhava muito, dedicava muito, mas o que eu vislumbrava para frente precisava de algo que fizesse eu comunicar melhor, eu comunicar com as pessoas, comunicar com os meus liderados. Então, todo esse processo de desenvolvimento, eu fui percebendo e também flexibilizando tudo que eu precisaria mudar em relação aí à minha equipe, aos meus liderados e pensar aí no que eu queria mais para frente. Então eu fui me colocando em situações para que pudesse o meu perfil comunicador aumentar, para melhorar na minha comunicação, para melhorar a parte de me colocar mesmo no lugar do outro, entender os meus liderados. O perfil executor, uma das características dele é ele querer muita agilidade, algo muito rápido, a resolução rápida, e muitas das vezes, quando você tem liderados, cada um tem um perfil, é necessário você entender o perfil e até mesmo entregar a demanda certa para cada um deles. Então, com o desenvolvimento dessa parte da comunicação, eu consegui comunicar melhor com meus liderados, entender melhor o que eles precisavam, entender melhor o perfil deles também, porque acaba que nesse um ano você começa a ter uma bagagem também para conseguir identificar as outras pessoas e melhorar ali tanto os meus resultados, mas principalmente o resultado da minha equipe, e conseguir entregar para eles o que eles mais precisam, que é aprender e se desenvolver. Então, com essa parte aí de trabalhar o perfil comunicador, não só em mim, mas também trabalhar com a minha equipe e ajudá-los a desenvolver também esses perfis. Um exemplo muito bacana desse desenvolvimento da parte comunicadora, do perfil comunicador, foi que antes, quando a minha liderança executora era muito forte, muitas das vezes eu chegava para um liderado e passava as informações do que devia ser feito, só que aquilo dali para mim era muito nítido como deveria ser feito, como deveria ser entregue, mas muitas das vezes não me colocando no lugar do outro, por ser mais um perfil que é bem rápido e ágil, né? Achar que a pessoa entenderia aquilo dali fácil e me entregaria com agilidade. E nem sempre era assim, o que trazia uma frustração tanto para mim quanto para o meu liderado. E melhorando e desenvolvendo essa parte comunicadora, agora eu consigo entender melhor quais demandas passar exatamente para quem, quais os resultados que eu vou ter, eu já consigo mensurar isso, eu já consigo analisar isso, e a forma melhor de entregar
aquilo para eu ter o resultado desejado. Então agora a comunicação flui de forma muito diferente entre mim e minha equipe e o mais importante é ver que essa minha mudança transparece na minha equipe também nos resultados dela. Porque o mais legal é você conseguir passar uma informação, ela conseguir chegar na pessoa e ele conseguir executar aquilo dali da melhor forma possível. Você vê que aquele resultado deu de diversas análises, de uma comunicação bem clara e de uma execução excelente, claro, por parte da minha equipe, mas também pensando que aquilo dali foi enviado, né? Aquela demanda foi repassada da forma certa, pensando ali no perfil desse liderado, dessa pessoa da equipe e principalmente no que ele conseguiria entregar. Grandes dúvidas que eles tinham, hoje já não tem mais, eles já conseguem entender, internalizar aquilo dali de primeira, porque eu melhorei a minha comunicação com eles e eles entenderam isso, então conseguem já me dar um feedback rápido. Então, de certa forma, aquela linha de entrega ela é contínua e na data certa tem a entrega com o resultado certo, sem ter reajustes, sem ter prazos atrasados e tudo isso por causa da melhora da comunicação. E o melhor disso tudo é que agora tudo ficou mais leve. Então, a gente consegue alcançar as nossas metas sem desgaste, sem pesos, né? Às vezes, assim, por termos entregas, por termos projetos, às vezes a gente fica sobrecarregados, pesados. Agora já não tem mais isso. A gente consegue trabalhar bem, seguir todo aquele fluxo de entrega, mas tudo com uma comunicação mais leve. A gente percebe que a equipe está muito mais motivada, muito mais integrada. Então, se sentem fazendo parte mesmo. E o mais importante aí é que os frutos dos resultados são frutos de um trabalho motivado, de um trabalho feliz da equipe, de entregas que eles se sentem realizados. E é muito bom fazer parte disso também, porque quando você entende o que motiva eles e o que faz com que eles também comecem a pensar, a sonhar, né, nos próximos passos dele, é isso que faz toda a diferença, principalmente em quem está na liderança. Porque a gente não está, na verdade, para liderar. A gente está aqui nesse posto, né, nesse cargo, mas é para poder ajudar a equipe a se desenvolver, a se movimentar e até mesmo pensar aí nos próximos passos que eles têm aí para a vida profissional. Na minha vida pessoal, eu senti também que teve uma mudança. Muitas das vezes a gente acha, até com os amigos, com os nossos familiares, você disse algo e aquilo dali é entendido na hora. E não é bem assim. Então, comecei a treinar também essa parte para me comunicar melhor, para que eles possam entender muitas das vezes o meu lado um pouco melhor, eu possa também escutar melhor. Então, ouvir bem o lado dos meus amigos, dos meus familiares e conseguir entender ali e me comunicar melhor com eles. Quando eu fiz o primeiro perfil comportamental, eu ainda estava um pouco engessada e eu não sabia bem o que me esperava para frente, ou o que imaginar que teria para frente. Mas a partir do momento que eu comecei a desenvolver, a ter esse trabalho junto com a Kátia, esse trabalho bem de perto, eu comecei a pensar em algo, assim, objetivos que anteriormente eu não tinha, que eu achava que não batia muito com o meu jeito de ser, o meu jeito de trabalhar. E agora eu consigo ver objetivos bem maiores que esse perfil comunicador vai trazer para mim, principalmente na minha área. Eu já estou muito feliz com os resultados alcançados e agora eu quero mais. Eu trabalho dedicada à parte estratégica, eu já tenho uma boa bagagem profissional nessa área, mas agora eu quero aperfeiçoar ainda mais. Então eu quero desenvolver um pouco mais ali da parte analítica para que nessa área eu seja uma profissional de alta performance. É muito importante que tanto os líderes quanto os liderados, eles entendam o seu perfil comportamental,
para que eles possam evoluir, e não só evoluir, porque cada um tem um sonho profissional, cada um tem uma meta. Então, somente conhecendo o seu perfil, somente o seu líder conhecendo o seu perfil, é que ele vai conseguir desenvolver habilidades para que você possa chegar nos novos passos da sua vida profissional. Eu acho que a condução da Kátia foi muito importante nesse momento para mim, porque ainda para mim era meio que um borrão, a parte, principalmente as partes das metas, eu estava tão fechada na parte executora que eu já não conseguia mais vislumbrar algumas outras coisas, algumas outras metas que eu poderia alcançar, que eu poderia desenvolver, que eu tenho potencial para isso. Eu acredito que todos, é importante que todos façam essa análise do seu perfil e se conheçam, para que possam realizar um bom trabalho e principalmente desenvolver sua parte profissional.